Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, aqui dando sequência à nossa playlist de Viswanathan Anand, a lenda indiana aí do xadrez mundial. E aqui ele tá encarando Ruslan Ponomaryov. Quem? Sim, Ruslan Ponomaryov, o ex-campeão mundial. Como assim, ex-campeão mundial? Eu nunca ouvi falar nele. Pois é. É que na época ele era ofuscado pelo Kasparov. O Kasparov saiu da FIDE, que era a Federação Internacional de Xadrez, e montou lá a PCA, brigou lá com a FIDE, montou a federação dele e continuou que todo mundo ficou acreditando que o campeão mundial era o Kasparov, né? Mas na FIDE continuou tendo o torneio mundial deles lá e tal. E o Ponomaryov foi campeão mundial, se eu não me engano, de 2000 a 2004, lá pela FIDE, tá? Então a gente tem aqui um jogador de altíssimo nível, com certeza, ucraniano, Ruslan Ponomaryov. E vamos então à partida. Viswanathan Anand abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui C6, olha aí a defesa Caro-Kann, jogadores de Caro-Kann. D4, D5 e aqui cavalo C3 protegendo o peão. D por E4, cavalo por E4 e aqui aquilo que a turma joga, né? A turma decora isso daqui e sai jogando. É o que eu mais vejo na internet, essa abertura aqui. Bispo F5, agora atacando o cavalo sai atacando G3, é porque ela é bem lógica, né? Aí o bispo volta para G6, aí primeiro o cavalo F3 protegendo o peão, seguiu. Cavalo D7 foi jogado e aí aquele H4 famoso. Aqui, na maioria das vezes, as pretas vão jogar H6 para dar uma casa de fuga para o bispo. Aqui H6 foi jogado, H5 perseguido o bispo, bispo H7. E aqui as brancas finalmente desafiam o bispo de casas claras com bispo D3. E temos bispo por D3 e dama por D3. Isso aqui, pessoal, é linha de abertura conhecida e muito conhecida pelos grandes mestres e também pelos amadores. É uma linha muito jogada, né, nas partidas online, tá bom? Se você não sabia dessa, agora você tá sabendo. Aí não é muito difícil de entender aí esses lances, né? E decorar também, né? Vamos falar a verdade. Infelizmente tem isso, né? Tem gente que decora. Mas vamos lá. E6 aqui agora pelo Ruslan, bispo em F4 e cavalo de G em F6, desenvolvendo aí peça. Grande roque pelo Anand. Temos aqui bispo em E7, cavalo em E4, propondo aí a troca dos cavalos. Cavalo por E4, dama por E4 e aqui o Ponomaryov joga cavalo em F6. Temos dama D3 e aqui dama D5. Pessoal, aqui a gente tá no lance 15 e ainda são lances de abertura, tá? Conhecidos aí dos grandes mestres. Aqui dama D5 faz um ataque duplo, tá? Ele ataca aqui em A2, ataca também em H5, a ameaça é cavalo por H5 ou dama por A2, né? E aqui fazer o quê, né? Vai jogar um rei B1 aqui, por exemplo, né? Se jogar rei B1, tá vindo cavalo por H5. Isso não é mal para as brancas, não. Dá para seguir aqui com bispo C1. Aparentemente tá meio ruim aqui, mas na verdade não, porque as peças das negras também estão descoordenadas. Um cavalo no canto, uma dama que vai ser alvo de ataques, um cavalo entrando em E5 logo. Dá para jogar isso, pode ter compensação. Mas o Anand joga mais agressivo aqui. O Anand faz o lance C4, olha só. Não dando tempo da dama capturar em A2 e nem do cavalo capturar aqui em H5. A partida seguiu com dama E4, propondo as trocas. E agora temos dama por E4, cavalo por E4. E aqui bispo E3, simplesmente protegendo aqui o peão de F2. Né? Você não vai querer levar um duplo aí de cavalo. Então bispo E3 protegendo aí o peão. Temos roque aqui pelo Ruslan Ponomaryov. Cavalo em E5 e aqui já no lance 19 a gente começa a sair do território de preparo de abertura dessa turma. Pessoal, jogador aí de nível mundial tem preparos aí em geral aí entre até o lance 15, 20, dependendo da abertura 25 aí, né? Mas vamos lá, bispo D6 foi jogado pelo Ponomaryov e agora F3 atacando o cavalo daí, expulsando ele daí. Cavalo G3 atacando a torre, torre H3 contra-atacando o cavalo. Cavalo em F5 atacando o bispo, um sai atacando, o outro sai atacando. E aqui bispo em F2, né? Controlando aqui os saltos do cavalo, mantendo a defesa dessas casas escuras. A partida seguiu com torre de A em D8 e agora G4. Sai daí com o cavalo. Cavalo E7 e agora cavalo D3 foi jogado aqui pelo Anand, né? Então manobrando o cavalo. Temos B5 jogado aqui pelo Ponomaryov, tentando abrir aqui a ala da dama e atacar o rei do Anand. Agora B3 foi jogado, protegendo o peão de C4. Bispo C7 e aqui a torre que não está fazendo muita coisa em H3. Ela olha para um lado, tem peão. Ela olha para cima, tem peão. Ela olha para baixo, acabou o tabuleiro. Ela olha para a direita, não tem. Então,
torre aqui de H em H1 para voltar a torre para o jogo. A partida seguiu com o bispo B6, pressionando o peão central. E agora cavalo C5, um lance que exclama aqui pelo Anand, né? Esse lance faz um bloqueio, traz mais uma proteção aqui para o peão. Então tem duas proteções e apenas um ataque. E faz o bloqueio, né? E, no entanto, aqui o Anand vai permitir ficar com peões dobrados. É uma coisa que, em geral, a gente não quer fazer, né? Se o bispo toma e o peão toma, vai ficar com o peão dobrado. Bom, a partida seguiu com torre de F em E8 primeiro. Aqui, rei C2 pelo Anand, exclama mais uma vez. Ele já prevendo que vai abrir aqui, provavelmente, as colunas aqui a coluna B na ala da dama. Ele já joga um rei C2 para poder passar as torres aí para as colunas A e B. Olha que interessante aqui o que o Anand está aprontando. O Ponomariov tem a chance agora de dobrar os peões do Anand e ele vai para isso. Primeiro B por C4 e depois de B por C4, bispo por C5 e D por C5. E o Anand ficou com essa estrutura de peões bastante esquisita. Será que é ruim isso? Não sei. A partida seguiu agora com E5 e aqui torre D6. O Anand vai fazendo do limão uma limonada. Esse peão aqui em C5 é forte, deu apoio para a torre em D6 e agora está preparando para dobrar as torres na coluna D. Torre B8 foi jogado, o Ponomariov fala, beleza, já entendi que a coluna D é sua, eu quero a B. A partida seguiu com torre de H em D1 e agora a torre B7, segurando aí a sétima horizontal. Essa sétima horizontal aqui das brancas. Torre D8 foi jogada agora pelo Anand, atacando aí em defesa a torre aqui de E8. E aqui existem duas possibilidades principais, né? Ou capturar ou trazer o rei. Voltar a torre aqui também é possível. Mas essas duas são as principais, ou capturar ou defender a torre aqui com o rei. O Ponomariov prefere aqui capturar, trocar torres. Torre por D8, cheque, temos torre por D8 e agora rei H7 aqui foi jogado. Torre F8 foi jogado atacando aqui o peão de F7. Agora temos F6 e pessoal, olha essa posição, olha essa posição. Me fala para onde é que vai esse cavalo aqui. Ele não vai, né? Olha só. G6 está ocupado, F5 está ocupado, D5 está ocupado, C6 não está disponível e C8 não pode. Só G8, mas de G8 para onde ele iria, né? Então aqui o Ponomariov tem um problema sério na partida. O Anand segue melhorando a atividade das suas peças com bispo E1, vai passar o bispo aí para a ala da dama. A torre D7 foi jogada e agora bispo C3. Temos aqui segurando a casa de D4, né? Impedindo um contra-jogo aqui do Ponomariov. Temos cavalo G8 e agora A4 expandindo na ala da dama. G6, olha quantos tempos o Ponomariov vai ter que gastar aqui para tentar ativar o cavalo dele. G6, temos aqui A5 pelo Anand, G por H5, G por H5 e aqui rei G7 atacando a torre. A torre vai para a coluna B, torre B8 e agora cavalo E7. E finalmente, depois de tantos lances, o Ponomariov conseguiu aqui depois da troca dos peões em H, conseguiu a casa de F5 aí para o cavalo. Mas o Anand segue, com isso o Anand já conseguiu colocar o peão dele aí em A6 agora. Temos rei em F7 e aqui bispo em A5. Cavalo F5 foi jogado e nessa posição, meus amigos, o Anand vai para um lance sensacional, vai para uma ideia sensacional. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a ideia do Anand, vale a pena, né, essa partida aqui. Se você olhar aqui, puxa, 5 peões para cada lado, um bispo contra cavalos, reis aí mais ou menos simétricos, se fosse tirar, né, em alas opostas, uma torre para cada torre dominando uma coluna. Acho que tá tudo bem. Claro, se você aqui pensou no lance torre B7, parabéns, é um ótimo lance, né? Tirando proveito aqui do peão de A6, e aí as pretas não podem capturar a torre. No entanto, o Anand vai para uma outra ideia fantástica, se você também encontrou o bispo B6, parabéns! Aqui o lance do Anand, olha que legal essa ideia, pressionando aqui o peão de A7. Eu não sei há quanto tempo que o Anand já não estava querendo jogar isso, ele foi preparando, né? Aqui, se o peão capturar, o Anand fica com 2 peões passados e conectados, vai ganhar. Então aqui o Ponomariov não pode capturar, ele segue com o cavalo E3, né? Se ele tivesse capturado, só para dar uma olhadinha, ó, C por B6, cavalo D4, cheque, por exemplo, rei B2, cavalo aqui E6 e A7, acabou, esse peão é imparável, né? Não tem realmente o que fazer. Ah, vou dar um cheque aqui, torre D2, cheque, rei A3, pronto, torre D3, cheque, rei B4, pronto, C5, cheque. Rei A4, pronto, acabou, não tem mais cheque, né? Ah, mas eu passo a torre aqui por trás, se promoveu, eu dou cheque aqui. Tudo bem, torre D1, A8 promovendo para a dama, torre A1, cheque. Claro, sempre tem um recurso para diminuir a vantagem, né? Mas aqui ainda
depois de torre por A8 e torre por A8, a vantagem das brancas ainda seria muito grande, porque depois de tudo isso ainda tem um peão passado aqui. Ou seja, né? Não dá para capturar aqui o bispo. A partida seguiu com cavalo E3, cheque. Temos agora rei C3 e rei E6. O rei vai tentando encostar, ajudar aí a posição. Torre C8 pressionando o peão de C6. Rei F5, passando o rei aí para apoiar. Quem sabe criar também os seus peões passados. Torre por C6. Aqui o Anand não se preocupa com o bispo dele. Mais uma vez, sempre que ficar nessa configuração de dois peões passados e conectados, vai valer a pena, vai ser grande vantagem para o Anand. Essa partida é uma grande, é muito instrutiva nesse sentido, né? De vale a pena sacrificar uma peça para ter dois peões passados e conectados aí na cesta horizontal, né? Cavalo D1, cheque, rei B4, torre D2, tentando passar a torre aí para dar mais alguns cheques por baixo. Bispo por A7, caiu o peão, agora A6 está livre para subir. Torre B2, cheque. Rei A3, torre B1 e agora a torre B6 propondo a troca das torres. Torre A1, cheque, evitando as trocas, rei B3 e aqui E4. O Ponomariov também vai tentando aqui abrir caminho e melhorar a posição do rei dele para passar com outro peão. Temos F por E4, cheque, rei por E4 e aqui o Anand não está preocupado em ganhar peão. Ele quer fazer logo a dama dele. C6 foi jogado, rei D3. Temos aqui C7 disparando com o peão. Torre B1, cheque, rei A3. E depois de rei A3, simplesmente, Ruslan Ponomariov abandona o ex-campeão mundial, abandona aqui a partida, pessoal. Sensacional, vitória do Anand. Numa posição aparentemente empatada, o Anand encontrou recurso ali, bispo B6, foi criativo. E realmente, bom, a beleza da partida foi começando lá atrás, na verdade, né? Porque o Ponomariov foi ficando esmagado, sem entender como, de repente ele tinha um cavalo que não jogava, né? E o Anand, além disso, foi melhorando a posição, criou essa questão aí do peão passado. Uma belíssima vitória aqui do Anand, né? E o Ponomariov abandonou por quê aqui? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui vai dar mais um cheque, torre A1 cheque, tá vindo rei B4, vou dar outro cheque, torre B1 cheque, rei C5, acabou o cheque, né? Mas toma a torre agora, tá bom, acabou o gás. Acabou o gás e o peão vai ser promovido, não tem como evitar. E ó, o outro também, hein? Vai ficar com duas damas. Não, melhor não. Aqui o Ponomariov preferiu simplesmente abandonar, né? E é muito difícil dizer onde é que o Ponomariov perdeu a mão, né? Mas talvez aqui depois de torre D8, lá atrás, né? Aqui realmente trocar ficou esquisito, o cavalo ficou sem jogo. Talvez rei F8 aqui segurasse um pouco mais, né? Então depois, tudo bem, o Anand poderia ficar bem aqui depois de torre D8 em D7. Aqui o Ponomariov poderia tentar algum contrajogo com torre B4, pressionando aqui em C4. Aqui rei C3 defende o peão e ataca a torre. Aqui A5 defende o peão e defende a torre. E poderia seguir aqui com A3, torre de B em B8, por exemplo, torre A7, torre A8 defendendo o peão de A5. E aqui torre de D em D7. Depois de torre por A7 e torre por A7, por exemplo, a gente ainda tem uma posição vantajosa para o Anand, né? Talvez o Ponomariov não tenha jogado rei F8 por conta dessa continuação. Mas aqui pelo menos o cavalo joga, né? Dá para jogar um cavalo G8 aqui, torre por A5. Dá para tentar um contrajogo aqui com E4, enfim. O cavalo vai vir para F6. Dá para continuar, dá para tentar alguma coisa, apesar de que ficaria muito desconfortável ainda assim jogar isso aqui de negras. Uma belíssima partida aqui do Anand, né? A gente vê 99,1% de precisão aqui, 86,2%, e o gráfico mostra isso, né? Pequenas vantagens, um lance mais preciso, né? 37 aqui, melhores lances contra 22. O Anand foi fazendo só o melhor lance e o Ponomariov foi fazendo lance excelente, lance bom, né? Algumas imprecisões, e com isso o Anand foi cada vez mais ficando aí com essa vantagem nessa belíssima partida. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.